Graça e paz, queridos. Estamos aqui mais uma vez para trazer a mensagem profética para a sua vida. Estamos aí, já partimos de um ano, de mensagem profética. Estamos pregando, mais de um ano consecutivo, todos os dias pregando. Mais de 370 mensagens pregando e estamos aí, firme e forte, Antes de tudo, eu queria mais uma vez pedir a colaboração dos meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, para você que ainda não inscreveu no canal, e você inscreva aí no nosso canal, Ministério OPA, Pastor Wagner Dias, entra lá no canal e inscreva no canal. E não esqueçam, de tocar no sininho lá, deixar ele bem pretinho, porque aí você vai receber as notificações, você vai receber as mensagens que nós pregamos diariamente e os cursos que nós colocamos também semanalmente, ok? Estamos aí com a iminência de trazer um curso sobre o diaconato, ainda não temos data previstas ainda para começarmos esse curso. Estamos aí nos organizando mais para poder a gente estar aí, fazer tudo certinho, bem, todos nos dias certos para poder trazer o estudo, ok? Vamos lá? Estamos ainda falando sobre o fruir do avivamento, Temos aí inúmeras mensagens sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre o tema A Igreja, um ensaio geral para o céu. A igreja, na verdade, foi criada por Deus, foi permitida por Deus para poder fazermos um ensaio aqui na terra, como viveremos no céu, E o primeiro ponto aqui, é o ponto que a gente vai falar hoje, é sobre o glorioso convite divino para todos. Vamos lá? Texto bíblico hoje está em Tiago, capítulo 4. Vamos ler alguns versículos. Tiago, capítulo 4, e vamos ler do versículo 8 até o versículo 10, que diz assim: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Então está aqui o texto bíblico de hoje. E aí, por causa da maravilhosa graça de Deus, você sempre vai saber o resultado da sua vida. E o resultado é que Deus vai remover as barreiras e para liberar o fruir, da sua presença na sua vida. Ao nós abraçarmos essa jornada com Deus, e nós vamos ter aqui 3 sugestões finais que vamos receber quando nós abraçamos essa jornada com Deus. Lembramos que nós falamos aí de 18 subtemas, de jornadas para andar com Deus. Tudo tem a ver muito com Deus. É muito importante hoje nós atentarmos para essas 3 sugestões que eu vou passar para você aqui hoje. A primeira dela é: pare e peça a Deus que fale ao seu coração. É muito importante isso, Inclusive, nós temos uma passagem bíblica que eu queria também ler com vocês, Lembrando que nós estamos aqui de forma didática também, pregando. Zacarias, capítulo 4, versículo 6, Vamos lá, capítulo 4, versículo 6, que diz assim, meus amados, vamos atentar aí para essa leitura bíblica, que é muito importante. Diz assim: Respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui estamos falando justamente sobre esse ponto importante, Quando você não poderá fazer nada
sem a unção poderosa do Espírito Santo na sua vida. Quando Deus dá convicção do pecado em certas áreas das nossas vidas, nós geralmente temos duas reações. Eu quero apresentar essas duas reações para você aqui hoje. A primeira dela é: pessoas perdidas ou afastadas, tipicamente, reagem com raiva e ficam na defensivas ou racionalizam para desculpar seus pecados. Essa primeira reação, essa é uma das reações que a qual alguns têm. E a outra reação é, a segunda, é aqueles que com corações que buscam a Deus, se quebram e ficam contritos e se arrependam. Então, das duas reações, você vai ter uma, quando Deus ele dá essa convicção. Lembramos aqui que é o Espírito Santo que fala, é ele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, como lemos lá no capítulo de João, né? Eu acho que é capítulo 14, versículo, eu esqueci agora o versículo, né? Eu vou colocar na tela para você ler em casa. Mas ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Então, quando ele nos dá essa convicção intermédio, Deus nos dá essa convicção intermédio do Espírito Santo, nós temos duas reações. Ou nós vamos nos afastar, né? Nos afastar de pessoas e reagir com raiva, né? E vamos ficar na defensiva, querendo sempre racionalizar ou dar uma desculpa do que aconteceu conosco. Ou nós vamos ter a consciência de que erramos e vamos buscar a Deus e nos quebrar e ficarmos contritos e nos arrependermos. Eles imediatamente experimentam o perdão, né? Cura e as bênçãos gloriosas. As diferentes reações dos reis Davi e Saul são exemplo bíblicos poderosos. Por exemplo, Saul tentou defender seu pecado e foi destruído, né? 1 Samuel, né, fala justamente sobre isso, capítulo 15, no versículo 26, eu queria ler com vocês aqui, né, capítulo 15, versículo 26, que fala assim, olha, porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E Saul inventou desculpa dos seus erros. Lembra que eu falei aqui sobre aqueles pecados que não são muito aparentes e que na verdade elas é um risco para que as pessoas continuem pecando? É um problema muito sério. Bom, ela está interior, o homem não vê, somente Deus vê. E esse pecado, e às vezes as pessoas não reconhecem ele e, portanto, perdem a salvação por conta disso. Agora, no caso de Davi, em Davi, vemos aqui a completa prostração dele. Confessou seu pecado, embora ele não teve que fugir das consequências, porque elas vão vir sobre nós, mas, por mais que elas foram trágicas na vida dele, mas ele foi totalmente perdoado. Olha só que lindo, 2 Samuel, capítulo 12, né? Hoje eu estou didático, né? Que legal, né? Diz assim, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor traspassou o teu pecado e não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sob maneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. E aí vemos a consequência, né? O filho dele morreu. Mas o importante é que Deus perdoou Davi. Então, a gente, na verdade, a gente vive. Ninguém está aqui isento de errar. Agora, é claro que sempre vai existir as consequências. Então, vemos aqui, nesse caso aqui, nesse ponto, do primeiro ponto aqui, na primeira sugestão, é que a diferença de Saul para Davi, eu sempre menciono isso, eu gosto muito de mencionar essa diferença entre os dois, porque ela na verdade, dentro das igrejas, dentro deste mundo, da sociedade, nós temos esses dois tipos de reações nesse mundo. E precisamos nós atentar e estarmos e nos colocar dentro daquilo a qual Davi se colocou. Perdão. Agora temos a segunda sugestão. Deixe que Deus
Deixe que essa jornada o ajude a revolucionar sua vida de oração diária e lhe dê poder para aprender o melhor permanecer em Cristo. Então permite que tudo isso faça com que você ore mais, que você busque a Deus mais. Muitos santos preciosos são derrotados porque não lhes ensinaram como permanecer em Cristo diariamente na oração e a purificação. Nós lemos aqui o texto, né? Primeiramente, o que temos que fazer é nos sujeitar a Deus, é nos voltar para Deus. Então, quando nós nos voltamos para Deus, a Bíblia diz que nós vamos chegar aqui, chegarmos a Deus e Ele chegará a vós, né? Ele fala, limpai as mãos, pecadores, vós de duplo homem, que pessoas que tem duas caras, e purifica o coração, Então, temos aqui essa segunda sugestão, né? Vamos pedir ao Senhor que nos leve nessa jornada para o caminho da oração, para a busca constante com Deus. Terceiro lugar, se em algum lugar, algum ponto dessa jornada houver uma sombra de dúvida sobre a sua salvação, imediatamente vá em oração, retornando à santidade, e Ele certamente o guiará à paz genuína. Às vezes acontece isso conosco. A gente está aí andando, de repente surge aquele lapso da vida nossa, né? E a gente acaba duvidando até se nós vamos para o céu ou não, se estamos salvos ou não. Baseado na Escritura, em fortes evidências estatísticas, podemos dizer que a igreja hoje tem muitos membros perdidos dentro da igreja. É interessante essa passagem bíblica que eu vou ler agora, em Mateus, capítulo 7. Eu queria que você atentasse bem para essa passagem, que ela é importante, ela é muito importante para nós que estamos em busca do avivamento. Observe só, lendo no versículo 21 até o versículo 25. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós o teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, nem todos que estão dentro da igreja estão salvos. E nós precisamos despertar esse povo. A pregação, como eu falei anteriormente aqui, tem que ser justamente a pregação que pregava Jesus, a pregação que pregava João Batista. Parar de passarmos a mão na cabeça das pessoas e alertá-las, e despertá-las para o avivamento, para buscarem a Deus, né? Na vasta maioria dos casos, esses queridos certamente não quiseram se ajuntar à igreja sem receber o novo nascimento, mas muitos de alguma forma ficam desapontados com as suas igrejas pela falta de aconselhamento bíblico ou instrução clara. Pessoas vão para a igreja e não sabem o que é o novo nascimento, nunca viveram o novo nascimento. E se você tem alguma dúvida sobre a sua salvação, não tenha vergonha de dizer, afinal, ninguém quer se ajuntar à igreja sem receber a Cristo. Não tenha vergonha se você está em dúvida, se abateu a dúvida em você, vai a Deus, fale com Ele. E seja certo que Deus quer dar a você a verdadeira salvação e a certeza de que a tem. Ele quer te dar essa certeza para você, Ele quer te dar essa convicção para você. Como nós lemos aqui, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo. Você não precisa viver sem dúvida e derrota. Deus pode fazer dessa jornada uma virada na sua vida e virada de vitória para você. Então é muito importante que você
se volte para o Senhor. É muito importante que você se derrame, que você se quebre, que você se jogue diante dos pés do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai atender ao seu pedido. Que seja esse o início do fluir do avivamento para a sua vida, do próprio avivamento, do grande avivamento na sua vida. Como nós lemos aqui no texto, né? E esse texto é importante, ele é um texto que a qual tem muito a ver com o avivamento. Versículo 8, capítulo 4 de Tiago, volto a lê-lo novamente. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. Vós de duplo ânimo, purificai o coração. Que Deus abençoe você. Que essa palavra, ela venha de flecha ao seu coração. Ela venha impactar a sua vida. O propósito justamente é esse. É ajudar você a chegar mais próximo de Deus. Porque eu estou assim. E quero que você também esteja assim também. Deus te abençoe. Até amanhã com mais uma mensagem profética para a sua vida. Deixa eu lembrete. O céu é o nosso limite. Deus lhe abençoe.